Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 5 de outubro, o Ibovespa fechou com uma valorização no nosso mercado de 1,54%, nova máxima em base de fechamento para o ano de 2016. Bolsas americanas também fecharam no ambiente positivo e moeda americana muita variação aí nos últimos pregões, ontem dia de forte alta e hoje um dia de queda expressiva no nosso mercado. Pessoal, e o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Observem, ponta compradora no nosso mercado à vista e também no nosso mercado futuro. Se a gente observar o que eles estavam fazendo no nosso giro hoje mais cedo, por volta de 1 hora da tarde, eles estavam com ponta vendedora no mercado à vista, cerca de 20 milhões de reais, e ponta compradora no nosso Ibovespa futuro, um pouco mais aí de 100 milhões de reais. Olha, esse movimento está causando o quê? O que a gente está observando aí no nosso mercado, que é a movimentação de alta. Por que a gente comenta isso com vocês? Se a gente analisar aqui a movimentação intradiária deles no nosso mercado à vista e também no nosso mercado futuro, olha o que eles fizeram, pessoal. Eles ficaram aí até numa ponta vendedora no nosso mercado futuro até as 11 horas da manhã. E no nosso mercado à vista até 1 hora da tarde. Quando a gente fez o nosso giro, eles estavam com cerca de 20 milhões de ponta vendedora. Eles inverteram a mão a partir de 2 horas e foram também compradores até o final do pregão. Isso mesmo aconteceu um pouco mais cedo no nosso mercado futuro. 34 milhões às 11 horas da manhã. Depois eles inverteram a mão ao meio-dia e foram nessa ponta aí até o final do pregão de hoje. Dando uma repassada rápida em relação aos nossos contratos, a gente observa que essa movimentação aqui no nosso índice futuro, a gente teve aí em contrapartida a movimentação vendedora deles no dólar futuro. Essa movimentação no dólar futuro, mais um dia de show que a gente está comentando com vocês aí, essa movimentação do dólar com bastante variação nos últimos pregões, hoje não foi diferente, eles tiveram uma projeção de lucro na moeda americana de 12 pontos em relação ao preço médio. No caso do Ibovespa futuro, eles tiveram aqui, por essa variação mais negativa na parte final do pregão, eles tiveram uma projeção de prejuízo de 45 pontos em relação ao preço médio, isso deu aí um pouco mais de 200 mil de prejuízo. Pessoal, eu quero comentar com vocês aqui essa classificação que a gente faz também dos contratos em base diária. Dá uma olhada como é que está sendo aí, bem volátil a movimentação do dólar. Esse contrato que a gente está aí vigorando agora, o contrato X do dólar. A gente teve fortes movimentações aí de queda, depois de alta e novamente de queda. E o fluxo? Pressão de venda, depois pressão de compra e pressão de venda. Está sendo bem aderente aí essa movimentação por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, facilitando aí as operações para o dólar futuro. No caso do índice futuro, pessoal, olha o show. O que eles fizeram hoje? Zeraram toda aquela ponta vendedora que a gente teve como pico no dia 26 de quase 1 bilhão de reais. Essa movimentação compradora por parte deles hoje, o que a gente já está acumulando para esse contrato? Saldo positivo, 16 milhões de reais. E o nosso índice, que estava lá na região de 58.300, a gente já subiu praticamente aí 2 mil pontos para o nosso índice futuro. E eles zeraram toda aquela ponta vendedora aí para o nosso contrato. Lembrando que a gente só tem aí mais 4 dias de liquidez para esse contrato, porque na quinta-feira que vem a gente encerra esse contrato V para o Ibovespa futuro. Dando uma olhadinha lá nos nossos ativos, a gente consegue perceber que no nosso giro hoje mais cedo, a gente já estava observando que o carro-chefe de compras por parte deles eram as ações de Petrobras, as ações preferenciais. O ativo estava se valorizando cerca de 3% e terminou aí com 3,9% de valorização no nosso mercado. Ponta compradora deles cerca de 55 milhões e terminaram o pregão de hoje com mais de 120 milhões de ponta compradora para as ações de Petrobras. O interessante é que no mercado de opções eles também estavam compradores do nosso giro, inclusive um pouco mais de 1 milhão e 800 aí de causa de ponta compradora. Na parte final do pregão, o que eles fizeram? Eles zeraram essa parte compradora de caos. Isso já denota que é o quê? Um pouco de proteção, porque também eles compraram puts e quem compra put é o quê? Projeção de queda. Então, o que eles fazem? Parte dessa movimentação compradora no ativo, eles protegem aí com essa movimentação no mercado de opções. Inclusive, a projeção de lucro que a gente estava observando aqui nas ações de Petrobras, o nosso giro, que estava cerca de 400 mil, foi invertida aí praticamente aí para 300 mil negativo ao final do pregão de hoje. Bom, também eles estavam atuando como carro-chefe de vendas, no caso do nosso giro, nas ações da BVMF. O ativo teve uma desvalorização aí de cerca de 0,10, porque estava subindo 1,1 no nosso giro e terminou com 1% de valorização. E quem que a gente observou hoje que eles atuaram como carro-chefe de vendas no final do pregão? As ações do Banco Itaú, 27 milhões de reais, e o ativo subiu 1,80. Se vocês observarem o nosso giro de ontem, quem que eles compraram mais no nosso mercado? A própria ação do Banco Itaú. Se vocês observarem, ontem o saldo positivo deles no banco, 115 milhões de reais. E ontem o ativo subiu 0,8.
Hoje o ativo subiu mais 1,8 e eles realizaram aí parte daquele movimento comprador que a gente tinha observado no pregão de ontem. Em relação aos ativos que eles atuaram na ponta compradora, variação média de 1,81. Variação média também positiva nos ativos que eles venderam de 0,68. É claro que um dia de um pregão de valorização, até mesmo os ativos que eles vendem, eles perdem dinheiro. Só que a expertise por parte desses participantes é isso que a gente comenta com vocês. Eles perdem dinheiro, eles perdem em menor quantidade e eles tiveram aqui, pela essa movimentação positiva no mercado à vista, uma projeção de lucro de 4 milhões de reais para esse mercado. Se a gente juntar aqui com o nosso mercado futuro, dá 5 milhões e 200. Se a gente descontar aqui o nosso mercado de opções de Petrobras e Vale, dá cerca de 4 milhões e 900 de projeção de lucro por parte desses participantes no nosso mercado. Para quem é novo no canal, é claro que essa projeção de lucro, pessoal, a gente sabe que eles não fazem operações somente intradiárias, mas é a forma que a gente tem como mensurar a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Falando aqui no nosso mercado de opções, eles tiveram então uma projeção de prejuízo, no caso aqui de Petrobras, e uma leve projeção de lucro para as opções de Vale. No caso aqui de Vale, eles estavam também com uma ponta compradora e terminaram aí levemente vendedor no pregão de hoje, porque quem vende put também é projeção de alta, só que esse volume, no caso de caos, foi um pouco maior, em cerca de 100 mil reais. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, pessoal, olha que interessante. No caso das opções de Petrobras, as opções que eles atuaram na ponta compradora, 13,38 de valorização. Só que na ponta vendedora, 17,36. Então eles tiveram aí essa projeção de prejuízo. No caso da opção que eles mais venderam hoje, foi a PetroJ30, que eles venderam um pouco mais de 3 milhões e 300 no nosso mercado. Bom, no caso de Vale, as opções que eles atuaram na ponta compradora perderam dinheiro, 0,78. E na ponta vendedora, 0,77. Ou seja, ganharam dinheiro. Como o volume na ponta vendedora foi um pouco maior, eles conseguiram cobrir aí esse prejuízo no caso das opções de Vale. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação ao nosso fluxo, porque a gente está tendo esse movimento de alta no nosso mercado, calçado justamente aí por parte do fluxo estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bem atento, porque eles já zeraram essas posições vendedoras no mercado futuro e vamos ficar bem ligado nesses próximos passos por parte deles. Para isso, eu convido a vocês também para assistir o nosso giro do mercado, que a gente sempre faz aí na metade do pregão, para que vocês saibam qual é a pressão de preço que eles estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã.